Você gosta de livro de terror? Gosta de livro de terror nacional? E se eu te disser que hoje eu vou falar de um livro de terror nacional inspirado em fatos reais, ainda sobrenatural? Ficou com medinho? Olá pessoal, meu nome é Sara Shimorins, estou sempre aqui para falar de literatura escrita e hoje eu venho falar sobre um livro que eu novamente li no meu lindo Kindle, inclusive já tá na hora de trocar essa capinha, que é Quarto 502 de Mia Sardini, que fala sobre uma história real que aconteceu no sanatório de Waverly Hills. Algumas pessoas já conhecem um pouco sobre esse lugar que ficou mal assombrado, por assim dizer, diante de tantos fenômenos sobrenaturais que aconteceram ali, diante também de inúmeras tragédias que ocorreram naquele local. Porém, se você está sabendo agora dessa história e vai ficar sabendo agora sobre o que eu vou falar a partir do livro, eu recomendo que você primeiro assista o vídeo, é claro, depois leia o livro de Mia Sardini, Quarto 502, e aí, só então, depois você pesquisa mais curiosidades e coisas sobre aquele sanatório de Waverly Hills. E por que eu digo isso? Porque esse livro, ele tem um plot twist, uma reviravolta muito grande. Se você já pesquisar sobre esse sanatório, eu acho que você vai perder um pouquinho da magia do livro. Então, por isso, eu recomendo primeiro que você leia esse livro. Ele está no Kindle Unlimited, tá em e-book num preço bem acessível e, claro, também tem a versão física se você quiser adquirir. Vamos começar agora falando sobre a sinopse do livro, juntamente o que é esse sanatório, o que foi esse sanatório de Waverly Hills. Mais ou menos do início à metade do século XX, por aí, foi construído um sanatório para tratar enfermos durante a epidemia da tuberculose. Naquela época, a tuberculose era uma doença completamente desconhecida, ninguém sabia a causa, o motivo certo, então muito menos tinha expectativa de cura. Na verdade, a cura que eles tinham naquela época era bem bizarra, que consistia em arrancar, se eu não me engano, uma parte da costela para liberar mais ar dentro da pessoa, mas normalmente essa cirurgia não dava certo e quando dava certo, a pessoa ficava com sequelas muito graves e acabava também não resistindo, assim, não vivendo por muito tempo. Hoje, ainda bem, graças ao avanço das pesquisas, da ciência, já tem cura, já tem tratamento, mas naquela época ainda não. A maioria dos pacientes daquele hospital eram crianças. Geralmente, o que acontecia? Algumas instituições, quando tinha um grande número de crianças doentes pela tuberculose, mandavam para aquele lugar. E acontecia também das famílias que tinham um filho que estava enfermo, doente, e também deixavam lá. Inclusive, tem até um viés bem triste nessa questão, porque algumas famílias simplesmente abandonavam o filho naquele lugar e ele passava a viver lá. E ele nunca mais tinha contato com os seus parentes, os seus pais. E a família, né, daquelas crianças basicamente consistiam naquela equipe de enfermeiros, de médicos. Chegou um momento em que houve uma superlotação, ou seja, vieram muitas crianças doentes. O sanatório, o hospital, que na época era um hospital, ficou lotado. Ele ficava tão lotado ao ponto das pessoas não saberem mais o que fazer com os corpos, com as pessoas que adoeciam, porque simplesmente não tinha mais espaço para colocar tantos corpos, para enterrar tantos corpos. Sinistro, não é? Então, nesse sentido, Mia Sardini fez uma pesquisa cirúrgica detalhada sobre essa história, sobre o sanatório de Waverly Hills. Ela abordou dois personagens principais que também, se eu não me engano, foram inspirados em fatos reais. Por que eu tô falando desses dois aqui? Primeiro, os dois têm uma carga dramática já muito forte, porque Marianne está grávida de um médico casado, ou seja, ela era amante do médico, né, o grande médico lá do hospital, que quando iniciou a história, ele estava até viajando, e o Timothy, que era esse menino, era o primeiro que testemunhava fenômenos sobrenaturais naquele local, especialmente no quarto 502, que é onde ficava grande parte dessas crianças. Marianne, ao decorrer do livro, cria uma afeição,
uma aproximação até meio maternal com Timóteo, então ela fica muito preocupada com ele, ela sempre está cuidando dele. E o fato dela estar gestante também influencia bastante essa questão, porque vem aquela questão do medo dela estar esperando o filho e a doença ainda ser desconhecida, não ter tratamento suficiente, não ter tratamento direito, ninguém saber a causa exata da doença. E também ela não podia simplesmente falar para as pessoas que estava grávida, porque ela estava, diria, numa relação extraconjugal. O amante dela simplesmente estava traindo a esposa, engravidou ela, então era uma coisa que ela não podia desabafar com muitas pessoas, com exceção de uma amiga dela, a Jessie, que ela conversava e desabafava sobre essa gravidez. E lembrando também que ela não podia simplesmente abandonar o hospital, sair do hospital, porque naquela época eles estavam passando por uma invernia muito forte, ou seja, um inverno muito rigoroso, muito forte mesmo, e isso também dificultava uma série de coisas, então não restavam a ela muitas alternativas. Esse livro de Mia Sardini já esteve nos tops dos mais comprados na Amazon, porque realmente chama muita atenção, e ainda mais quando é sobrenatural, baseado em fatos reais. Isso mexe muito com as pessoas, e as pessoas ficam com a curiosidade aguçada e querem ler a história. Eu fui uma dessas pessoas que ficou com a curiosidade a mil, não conhecia sobre a história de Waverly Hills. E o interessante é que logo depois do final do livro, a autora fala como é que foi a sua pesquisa sobre esse lugar e fala ainda sobre várias outras questões desse lugar, o que aconteceu depois, quando descobriram a cura da tuberculose, o que aconteceu com esse lugar depois, que fim deu esse lugar depois de tudo isso. E ela também coloca as referências que ela teve para escrever o livro. Percebe-se que a autora teve uma grande pesquisa, fez um estudo muito vasto sobre aquela região, e isso é muito interessante. A escrita é muito envolvente, a gente se prende no livro. Eu demorei poucos dias para ler esse livro, de tão envolvente, tão instigante que ele é. A linguagem é muito simples também, super fluida. Cada capítulo fecha de uma forma que você pensa, meu Deus, eu preciso saber o próximo capítulo. É um livro realmente que te envolve, te prende muito. Depois que você lê esse livro de Mia Sardini, do quarto 502, é até legal você procurar alguns documentários sobre esse hospital, que depois virou um sanatório, pesquisar mais sobre ele, porque há vários relatos muito esquisitos. Algumas pessoas visitam aquele lugar e relatam que testemunham fatos sobrenaturais que não têm explicação nenhuma, e tem várias outras abordagens muito interessantes para estudar sobre essa região. Eu tenho uma resenha desse livro no meu Instagram. Se você quiser, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Também vou deixar o link para a compra do livro aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E também vou disponibilizar os meios de contato da autora. Mia Sardini é uma autora contemporânea que vem se destacando pelas histórias de terror. Pelo visto, é o gênero favorito dela de escrever. Ela tem outros livros de terror publicados, então recomendo muito que vocês a sigam no Instagram, acompanhem ela, conversem com ela, porque ela escreve muito bem. E para quem gosta desse universo de terror gótico, ela é uma grande referência. E está sendo uma grande referência entre nós, os autores contemporâneos. Eu acho importante frisar aqui que esse livro tem passagens bem chocantes, bem pesadas, assim. Então, se você é sensível a esse tipo de tema, principalmente porque envolve crianças, eu recomendo que você tome cuidado. É preciso sim alertar que há alguns gatilhos e uns fenômenos que ocorrem que são muito assustadores. E o curioso, assim, nesse livro é que durante a leitura, Mary Ann, essa enfermeira, parece que é a única que está observando que está tendo algo errado naquele hospital, principalmente naquele quarto, no quarto 502, que acontecem coisas cada vez mais bizarras, que não tem nenhuma explicação. As outras pessoas parecem não se importar tanto. Ela tenta conversar que coisas estranhas estão acontecendo, mas as pessoas, a outra equipe de médicos e outros enfermeiros estão tão lotados e preocupados com a demanda de pacientes, com tantos pacientes para cuidar, com tantos pacientes morrendo sem saber o que fazer com os corpos, não dão a devida atenção ao que ela está falando. E isso gera até uma certa agonia, um certo desconforto, o que eu acho genial quando o autor
consegue provocar isso no leitor, porque é sinal de que a leitura está fazendo efeito e que ele atingiu o seu objetivo. Então, nesse quesito, Mia Sardini realmente alcançou o seu objetivo, porque ao mesmo tempo que eu fiquei em algumas partes desconfortável pelas cenas, que todas foram muito bem descritas, eu também fiquei muito envolvida na história, porque é realmente uma história muito instigante. Um dos melhores livros de terror nacionais. Uma coisa que eu acho incrível, eu adoro quando a gente sabe que o autor pesquisa e se aprofunda bastante antes de escrever a história. Isso é muito interessante até para quem é escritor e está iniciando na carreira e está desenvolvendo o seu processo criativo. Realmente é algo admirável. Eu dou meu parabéns a Mia por toda essa pesquisa que ela fez, todo esse cuidado, toda essa maestria na língua portuguesa. Sério, gente, o livro é muito bem escrito. Gosto de ver que o terror nacional vem ganhando cada vez mais espaço entre nós, autores nacionais contemporâneos, e que está ficando cada vez mais popular. A minha dica hoje foi essa, lembrando novamente que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa já o seu like, porque o seu like me ajuda muito no crescimento do meu canal, para que esse canal chegue a outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Ative as notificações para sempre ficar por dentro das novidades. Tenham um excelente dia a todos vocês.